Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar vendo como criar um componente de to-do list com React Native. A ideia é basicamente apresentar um pouco o conceito do React Native, por que usar React Native, ver uma pequena introdução de como funciona o React Native. Vamos nessa? Bom, aqui como vocês podem ver, eu tenho uma apresentação. E nessa apresentação, imagina que a gente tem uma aplicação web, tá? Então aqui é só para a gente entender um pouco o porquê do React Native, o que ele faz e por que talvez a gente poderia cogitar a possibilidade de usar ele nos nossos projetos. Então imagina que a gente tem uma aplicação web, onde a gente fez algumas pesquisas com os nossos usuários, fizemos análises do projeto, do site, que a gente já tem pronto. E dadas essas pesquisas, a gente decidiu que a gente tem muito usuário que poderia vir do mobile. Então, a gente está perdendo uma grande faixa de mercado. E por questões internas, a gente decidiu que faz sentido a gente ter um aplicativo para mobile. Então, dessa maneira, a gente pode criar dois aplicativos para as plataformas mais famosas hoje, que é Android e iOS. E como que a gente pode começar o desenvolvimento desses dois aplicativos? Cada um deles possui plataformas, arquiteturas diferentes. Então a gente pode, no caso do Android, a gente hoje trabalha mais com a linguagem Kotlin. E no caso do iOS, a gente consegue trabalhar com o Swift ou Objective-C. E no Android a gente está usando Kotlin ou Java. Beleza, então isso a gente vai ter dois projetos, dois repositórios separados. E logo a gente vai ter também dois códigos fonte separado. Então, a gente tem tudo repetido. A gente tem um projeto Android, a gente tem um projeto iOS, a gente tem uma linguagem para cada um. Então, a gente vai ter que saber ou Kotlin ou Java, ou Swift ou Objective-C. A gente vai ter dois projetos, dois repositórios separados, a gente vai ter que configurar duas pipelines de deploy, CI, CD, tudo separado. A gente vai ter dois códigos-fontes separados. Então, basicamente, a gente vai ter que escrever as mesmas coisas duas vezes. E será que não tem como a gente fazer de uma maneira um pouco mais inteligente? Por isso que surgiu ferramentas, bibliotecas, frameworks como o React Native. Então a ideia dele é o quê? A gente vai ter o React Native, então a gente não vai ter mais o Java, Kotlin, Swift, Objective-C. A gente vai ter só o React Native. E aí a gente vai ter também um projeto, um repositório apenas. E com isso a gente vai ter apenas um código-fonte. Então, o React Native ele vai ser responsável por compilar tanto para Android quanto para iOS. E não só isso, a gente também ganha um pouco mais, porque no React Native a gente consegue utilizar linguagem, tecnologias, bibliotecas da web. Então, a gente consegue usar a famosa biblioteca React, que se consolidou no mercado através da web. Então, a gente consegue utilizar ela para desenvolvimento de aplicativos mobile. Dessa maneira, a gente consegue utilizar linguagens como JavaScript, bibliotecas que a gente já está acostumado a utilizar na web. Muitas vezes a gente pode também reaproveitar elas no desenvolvimento mobile. Então, vamos ver como que a gente pode criar um projeto, como que a gente pode começar, como que a gente pode dar o nosso primeiro passo? Vamos lá. Aqui com o terminal aberto na minha máquina, eu vou ter a área de trabalho dela e vou criar um novo projeto React Native. A criação desse novo projeto React Native, ela pode ser feita de N maneiras. Hoje, talvez a mais simples é utilizar o CLI do React Native. Mas como que a gente pode utilizar esse CLI? Caso você não tenha instalado ele, você pode instalar através do cupom npm i de install -g React Native CLI. Dessa maneira, ele vai instalar uma nova biblioteca na nossa máquina de maneira global. Então ela pode ser utilizada de qualquer lugar. Então na minha máquina eu já tenho ela instalada, então eu posso vir aqui colocar React Native e rodar qualquer comando que eu queira com ela, tá? Caso você não queira instalar essa biblioteca, você também pode rodar através do npx React Native. Então aqui a gente consegue colocar os comandos do React Native. Show de bola. Agora qual que é a ideia? Uma vez que você tem instalado, você tem um comando que é o init, então React Native init. E a gente pode passar um nome para o nosso projeto. Então eu vou colocar vídeo to do list React Native. Vou colocar tudo padrão camel case, tá? Só letra, onde cada palavra são separadas por letra maiúscula. Uma vez que a gente terminou,
de definir o nome do nosso projeto. A gente pode dar um Enter para ele rodar todo o processo de download, iniciar boilerplate, iniciar as configurações, montar uma arquitetura, uma estrutura padrão do nosso projeto. Beleza, uma vez que terminou, a gente pode dar um ls, você pode ver que ele criou uma nova pasta com o mesmo nome que a gente definiu para o nosso projeto. Apenas uma adicional, a gente também pode passar, por exemplo, uma versão específica do React Native. A gente pode colocar aqui o version, a gente pode colocar tipo alguma versão aqui, ou a gente pode falar para ele utilizar a próxima versão do React Native através de React Native @next. Então nesse version ficaria dessa maneira, React Native-next, ou a gente pode vir e colocar alguma versão, então 0.59.0, e não teria esse React Native. Então esse também é um comando válido. Legal. Só que normalmente a gente criou aqui a nossa pasta com o padrão Camel Case, mas normalmente a gente separa as pastas por hífen, por traço. Durante o React Native init, a gente não pode colocar if. No máximo que a gente pode fazer é colocar o underline. Então a gente não pode fazer React Native init video to do list. Então isso aqui, se eu rodar, ele não vai falar que o nome do projeto não é um nome válido. Então, ele não deixa. Mas a gente pode simplesmente vir aqui, renomear a pasta. Então, vou colocar um mv de vídeo to-do list para vídeo to-do list. Só que aqui eu vou colocar no padrão normal. Então, vou colocar vídeo, -to-do, -list, -react, -native. Se eu dar um ls, agora a gente já tem a nossa pasta renomeada. Eu vou entrar nessa pasta. Então, se ele deu um ls, aqui tem várias coisas que o React Native já vem por padrão. Então, quando a gente faz um init com o React Native, ele já vem com várias estruturas, vários arquivos, várias coisas prontas para a gente. Então, eu vou abrir esse projeto no meu VS Code. Perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas o que se refere cada arquivo, cada pasta, nessa estrutura? Como que a gente pode entender tudo isso? Então, antes da gente sair lendo cada pasta, vendo o que é cada arquivo, a gente precisa vir aqui no package.json e atualizar também o nome aqui. Então, vídeo to do list react native. Então, vídeo to do list react native. Beleza. Então, isso é suficiente para a gente ter agora a nossa pasta com traço, o nome do nosso projeto também com traço. Agora, vamos dar uma olhada como que a gente pode estar rodando esse projeto. Então, como que a gente pode subir esse projeto, como que a gente pode rodar o projeto, como que isso pode ser feito. Isso tem dois passos que a gente pode fazer, tá? Então, na minha máquina eu já tenho aqui o Android Studio instalado para rodar aplicações no emulador do Android. E eu também tenho o Xcode instalado no Mac. Então, do Mac eu consigo simular um iPhone, um iPad, alguma coisa do tipo. Então aqui tem o Android Studio. E no meu Android Studio eu já tenho o AVD Manager configurado. Então aqui eu já tenho um emulador, que eu posso dar um start aqui. Ele vai subir o emulador. Então a gente precisa fazer... uma das maneiras seria instalar o Android Studio, configurar esse AVD Manager, que vai ser configurado um novo emulador do Android. Vai ser necessário fazer download de JDK do Android, tem que ter Java instalado, tudo certinho. Mas não tem muito segredo, não é muito difícil. É basicamente instalar o Android Studio e configurar o AVD Manager para subir emuladores do Android. No iOS a gente pode fazer isso através do Xcode. Então, já tenho o Xcode instalado na minha máquina. E com o Xcode a gente consegue simular celulares da Apple. Então iOS, iPad e outras coisas também. Beleza, uma vez que a gente já está em nosso projeto, eu vou vir aqui e vou dar o comando yarn start. Esse yarn start ele vai subir o Metro. Então ele vai deixar o Metro rodando, um servidorzinho local do Metro que vai estar rodando. Mas o que é esse Metro? O Metro basicamente ele é o responsável por compilar todos os nossos arquivos e código JavaScript que estão separados para apenas um único arquivo.
E ele também consegue realizar o processo de transpilação, tipo, ou seja, ele traduz os códigos de JavaScript mais novos, ou um código de JavaScript que o device não entenda, para um código que o mesmo conheça. Então, imagina que a gente tem lá um código de JavaScript muito novo, que o device, a engine de JavaScript do device ainda não conhece. Então, a gente consegue pegar esse código novo, transpilar, processar para algum código antigo. E, então, a gente pode comparar o Metro com o Webpack, por exemplo. E aí, dentro do Metro, a gente consegue fazer essas configurações de build, configurações de transpilações. Então, a gente consegue configurar o Babel para rodar junto com o Metro. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer através do Metro. Ele também consegue converter algumas imagens, são algumas JPEGs, PNG ou alguma coisa que seja necessário utilizar nos componentes. Ele consegue converter essas imagens para objetos que os componentes consigam entender e utilizar no nosso projeto. Maravilha, uma vez que o Metro está rodando, eu vou abrir uma outra janela aqui no meu terminal, vou até a pasta do projeto e dentro da pasta do projeto eu posso fazer alguns comandos. Eu posso vir aqui e colocar React Native Run iOS para ele rodar no iOS, mas já tem um atalho pronto no package JSON nosso do projeto, que é yarn iOS. Então ele vai subir um simulador do iPhone na minha máquina, e quando ele subir o simulador, ele vai instalar o nosso projeto, vai finalizar o comando, a gente vai ter o nosso projeto inicial instalado e aberto no nosso simulador do iPhone. A primeira vez que você rodou esse comando, provavelmente ele demorou um pouco, mas das próximas vezes que a gente rodar o Yarn iOS vai ser um pouco mais rápido. Perfeito, agora eu vou abrir aqui o VS Code, vou diminuir ele um pouquinho para ficar com o simulador aberto ao lado. E agora vamos dar uma olhada nessa estrutura de pastas inicial e padrão de um projeto React Native criado através do React Native Init. A pasta testes é onde vai conter os testes do projeto. Então, um teste de componente, por padrão, ele vai estar dentro dessa pasta underline testes. Essa pasta Android, ela vai conter algumas configurações e informações referentes e exclusivamente à plataforma Android. Então, configurações de build, de Gradle, classes Java, vai estar tudo aqui dentro dessa pasta Android. Então, caso seja necessário fazer alguma instalação, instalar algum módulo, fazer algum link com algo nativo, a gente poderia fazer através e dentro dessa pasta Android. A pasta iOS tem a mesma ideia da pasta Android, porém as configurações e as informações são referentes e exclusivamente relacionadas à plataforma iOS. Mas a intenção das duas pastas é basicamente a mesma. O que muda é que uma pasta é para uma plataforma e a outra pasta é para outra plataforma. Bom, pastas de módulos são todos os pacotes bibliotecas baixadas através da NPM. O buck config, então esse buck config, ele é um arquivo referente às configurações do buck. E o buck era uma ferramenta de build, então a gente consegue criar builds através dessa ferramenta do buck. Temos também um slint configurado por padrão. Então aqui a gente está utilizando o React Native Community como regras padrões para o nosso projeto React Native. Então o lint basicamente ele vai validar tudo padrões e regras de código. Por exemplo, quero colocar ponto vírgula, quero que seja strings com aspas simples, quero que tenha uma última linha em cada arquivo. Então o lint ele vai validar padrões e regras de códigos para a gente. Também tem uma configuração do Flow. Então o Flow basicamente ele consegue adicionar tipos estáticos para o JavaScript. Então por padrão o JavaScript não tem tipo, mas através do Flow, que é uma biblioteca criada pelo próprio Facebook, é possível tipar algumas coisas no nosso código JavaScript. Temos esse arquivo Git Attributes, que basicamente nesse arquivo a gente consegue definir atributos do Git. Por exemplo, a gente pode dizer que um arquivo ele é binário, um arquivo ele é texto, como a formatação do arquivo deve ser feita, como que cada linha nos arquivos deve terminar. Então, nesse caso, a gente está falando que todos os arquivos que têm a extensão pbxproject, ele não deve ser considerado um texto. E através desse Git Attribute, a gente consegue executar várias
funções para o Git. Também temos o arquivo git ignore, que a gente vai colocar pastas, arquivos que a gente não quer que o Git faça o rastreamento para a gente. Temos o preater.rc. Então, o preater basicamente ele é uma biblioteca que a gente consegue formatar códigos automaticamente. E esse arquivo preater.rc.js é um arquivo de configurações do preater. Então, a gente fala para ele, olha, quando você formatar os nossos códigos, todas as strings devem ser com aspas simples. Ele deve sempre ter uma ponto e vírgula no final. Então, coisas desse tipo a gente consegue configurar no preater. Depois temos as configurações do Watchman. O Watchman ele é uma biblioteca criada pelo próprio Facebook também para observar mudanças em arquivos. Então a gente consegue falar para ele, olha, fica observando o teu arquivo e quando essa mudança acontecer, você dispara alguma ação. Então a gente consegue fazer essas coisas através do Watchman. O app.js ele é um componente principal do projeto inicial, React Native, a gente vai mexer bastante nele daqui a pouco. Então basicamente esse app.js é esse componente que está renderizando por padrão no nosso projeto. Então dentro dele tem o Welcome to React, tem Step 1, See Your Changes, Debug, Learn More. Tem todas essas regras, esses componentes definidos aqui dentro desse app.js. O app.json vai algumas configurações relacionadas ao projeto. Então qual é o nome do projeto que deve aparecer no celular. Então no celular quando a gente for olhar o projeto vai aparecer lá Video, To-Do List, React Native. Então a gente consegue definir algumas configurações relacionadas ao projeto em si. Babel.config, basicamente a gente está colocando as configurações que a gente quer do Babel, então como que ele deve transpilar nosso código, o que ele deve fazer. Index.js é o arquivo principal, é o ponto de entrada do projeto React Native, tudo vai começar através desse index.js. Metro config são as configurações do próprio Metro, como a gente já viu, o Metro ele é um módulo bundler, criado pelo próprio Facebook, então ele consegue fazer coisas similares ao Webpack e ao Rollup que a gente tem para desenvolvimento web. O package.json vai conter algumas informações referentes ao projeto npm e o yarn.log que vai definir as versões das bibliotecas a serem utilizadas no projeto. Perfeito, então agora a gente já deu uma olhada no projeto, vamos começar. Antes da gente partir para o código, vamos fazer alguns pequenos ajustes no projeto. Então aqui eu vou vir na raiz do projeto, vou criar uma pasta src. Dentro dela eu vou criar uma pasta containers. E aí eu vou mover esse app.js lá para dentro de containers. Vai dar esse erro aqui, não tem problema nenhum. A gente tem que vir aqui no index e atualizar aqui. Ó. Então agora não é ./app, ele vai estar dentro de src/containers/app. Perfeito. Vou arrancar essas informações do flow, a gente não vai utilizar o flow no projeto. Então dentro do containers também vou arrancar essas informações do flow e vou arrancar esse tipo que está definido na função. Maravilha, então por enquanto a gente está tudo funcionando. Agora eu vou vir aqui, eu vou tirar tudo isso aqui. Então esse app eu vou apagar ele inteiro, a gente vai escrever depois ele. E aqui eu vou pedir para renderizar um texto na página, vou colocar um text, hello world, como de costume fazer um hellozinho Word. Vou apagar essas imports que a gente não precisa utilizar mais. Então vou apagar tudo isso aqui. E vou deixar isso aqui numa linha só, porque o excelente ele está reclamando pra gente. Perfeito, a gente salvar. Veja que atualizou o nosso aplicativo sozinho. Então o React Native ele tem um library load, quando a gente faz mudanças no código, ele atualiza sozinho o nosso aplicativo. E o legal é que ele mantém o estado dos nossos componentes. Isso vai ficar um pouco mais visível. Isso foi introduzido o que eles chamam de Fast Refresh. Então esse Fast Refresh basicamente ele faz um live e um hot reload do aplicativo. Ou seja, quando a gente mexe no código, ele atualiza sozinho o aplicativo, mas ele mantém o estado do aplicativo. Perfeito, agora a gente pode começar a criar o nosso to-do. Então dentro de src eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar lá de components. Dentro de components eu vou criar um to-do.js. E aí aqui dentro de app eu vou fazer a importação no nosso to-do. Então import to-do from .components/to-do. E vou arrancar esse text e trocar pelo nosso componente to-do. Show de bola. Então aqui a gente está simplesmente importando nosso componente. A gente colocou ./para ele voltar à pasta.
porque o nosso containers, nosso app, desculpa, ele está dentro da pasta containers, porém a gente precisa importar um arquivo que está dentro de uma pasta fora de containers. Então, ponto barra, ele vai voltar a um diretório. Então, a gente estava aqui dentro, ele vai voltar a um diretório, vai vir aqui para o src, vai vir para a pasta components e vai vir para a pasta para o arquivo to-do. Também podemos fechar o arquivo app, a gente não vai precisar mais mexer nele. Vamos focar apenas no componente to-do. Bom, o primeiro passo será a gente definir realmente um componente, porque até então esse arquivo JavaScript ele é um arquivo qualquer. Então o React Native ele não sabe lidar com ele, cara. A gente precisa renderizar um componente, mas esse arquivo não é um componente, ele não está exportando um componente do React Native. Então vamos começar importando o React from React. Vamos importar também um componente do React Native que é o text. E o text ele é responsável por renderizar texto na página, então ele vai vir do React Native. Ele é bem similar ao parágrafo que a gente tem no desenvolvimento web. Agora vamos criar o nosso componente funcional. Então const to-do vai ser igual a uma função que vai devolver o text, que eu vou chamar de to-do list, e vamos exportar esse componente como default. Maravilha, salvando, a gente vai ter o nosso to-do list aqui em cima. Mas veja que está ruim, então o texto está aparecendo lá em cima. A gente queria aparecer isso aqui, né? Para que seja visível de uma maneira um pouco melhor. Para resolver esse problema, a gente pode vir aqui importar um componente do React Native, que é o Safe Area View. O que é esse Safe Area View? Ele vai calcular, ele sabe renderizar o conteúdo que a gente passar para ele dentro de uma área segura. E o que é essa área segura? Ele vai levar em consideração os limites do device. Então ele sabe que aqui no iPhone, por ter essa tela um pouco diferente, uma área segura seria abaixo dessa barra, desse corte aqui no meio da tela. Então se a gente vier aqui e pedir para agora ele renderizar, ó, então vamos abrir uma parênteses, vamos chamar o componente e vamos passar o nosso text como conteúdo, como filho desse componente. Vamos formatar, vamos salvar. Tem um ponto e vírgula, vamos tirar esse ponto e vírgula. Beleza. Então veja que agora o nosso texto está abaixo dessa corte aqui no meio do device do iPhone. Então esse Safe Area ele sabe lidar com esse tipo de situações. E ele consegue renderizar nosso conteúdo baseado numa área segura. Então agora a gente precisa também definir um campo para a gente chegar no campo e digitar alguma tarefa que a gente vai colocar na nossa lista de tarefas. Para isso a gente pode importar um componente que a gente chama de text input. E aí a gente pode vir aqui e renderizar no nosso elemento text input. Vou salvar. Então se a gente clicar aqui, ó, veja que a gente já tem um cursor do mouse aqui do lado. E se eu digitar Matheus, Henrique, ó, ele já está digitando. Mas a gente precisa aplicar algumas coisas para esse text input. Nesse momento, esse nosso input ele não está aparecendo no campo porque ele não está sendo utilizado. Então, calma que daqui a pouco a gente vai começar a aplicar os estilos. Por enquanto, a gente vai focar na funcionalidade do aplicativo. E nesse momento, o que a gente precisa fazer? De alguma maneira, a gente precisa pegar o que eu digitar aqui no campo. Então, por exemplo, estudar React. A gente precisa pegar esse estudar React e salvar em alguma variável do nosso componente. E normalmente a gente faz isso através de estados. Então a gente precisa criar um estado para o nosso componente que vai ser responsável por armazenar essa informação referente ao nosso campo. Para isso a gente pode vir aqui e importar um hook do React, que é o useState. Agora esse componente nosso a gente não pode retornar já logo de cara o nosso código do componente. A gente tem que abrir o bar da nossa Arrow Function, colocar isso aqui lá dentro e aqui na frente falar que ele vai retornar isso aqui. E agora a gente vem aqui e de fato cria o nosso estado. Então const task update task é igual a use state, que o valor inicial vai ser uma string em branco. A gente pediu para ele formatar. Beleza, então a gente salvou, por enquanto não tem nada diferente, a gente simplesmente criou um estado, não está utilizando em lugar nenhum, não está fazendo nada com ele. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, o valor do campo nosso, então o value dele vai ser o valor do estado
task. Então, o que tiver aqui nessa variável task, coloca no valor do campo. Se a gente salvar, nada mudou, mas se a gente vier aqui e colocar agora, por exemplo, o valor inicial e salvar, veja que agora ele renderizou no nosso input, no nosso campo, o texto, o valor inicial. Então, a gente consegue definir o valor através da propriedade value. E para pegar cada mudança do campo, a gente pode usar o onChangeText, que a gente pode passar uma função para essa propriedade. E o primeiro parâmetro dessa função de callback vai ser o valor novo do campo. Então a gente vai receber aqui o text, vamos criar o nosso Iron Function e vamos chamar a função updateTask. E o novo valor da task vai ser o novo texto do campo. Então se a gente vier aqui e começar a digitar, estudar HTML, aparentemente nada mudou, mas agora a gente está mapeando cada mudança desse campo ao nosso estado interno componente, que é esse task. E aí o hook useState, ele é uma função que ele vai retornar um array com duas posições. Então a primeira posição do array é o estado nosso em si, o valor do nosso estado, e a segunda posição é uma função usada para atualizar o valor do estado. E aí, através desse, a gente coloca const, abre esse array aqui mesmo, a gente está fazendo uma desestruturação do array, para a gente não ter que fazer, por exemplo, const task é igual, sei lá, useState, passa uma string, pega a posição 0. Para a gente não ter que ficar fazendo esse tipo de coisa, a gente faz isso através desse shorthand, que é chamado de destructuring no JavaScript. E o valor que a gente passa para essa função useState, ele é o valor inicial do nosso estado. Maravilha. Agora o que a gente pode fazer é adicionar um botão para que quando a gente clicar nesse botão, ele adiciona essa tarefa numa lista de tarefas para a gente. Para fazer isso, a gente pode utilizar um componente do React Native que chama Toteable eu escrevi errado. Toteable Without Feedback, que é esse cara aqui, ó. Então o nome é um pouquinho ruim. O lint está acusando erro. Deixa eu dar um enter aqui para o lint parar de dar esses erros. Beleza, agora a gente vai pegar esse componente. Vamos colocar aqui para renderizar. Dentro dele vamos colocar um text que vai ser o add. Se a gente salvar, veja que aqui agora ele está mostrando um add. Ó. Se a gente clicar, nada está acontecendo, porque a gente não configurou nada para ele fazer ainda. E como que a gente pode configurar? Como a gente pode definir alguma função que deve ser executada quando a gente clicar no nosso botão. Para isso a gente pode vir aqui no Toteable Without Feedback e usar uma propriedade que chama onPress. A onPress a gente pode passar uma função para ela. Eu vou chamar uma função de handleAdd. Aqui eu vou dar uns enter e vou criar a nossa função. Então const handleAdd, ela vai fazer alguma coisa. E o que vai ser essa alguma coisa que ela vai fazer? O primeiro passo vai ser pegar essa tarefa e adicionar no array de tarefas. Então para isso a gente precisa criar um novo estado. Então const tasks, que o primeiro valor vai ser de fato nosso estado tasks, uma nossa lista de tarefas. A segunda posição é uma função para atualizar as tarefas, então update tasks vai ser igual a useState e o valor inicial vai ser um array em branco. Agora a gente vai fazer o seguinte, quando a gente clicar no botão add, a gente vai atualizar o update tasks, o task quer dizer, então update tasks é uma função que vai receber o novo array. Esse novo array vai receber todos os itens do array atual, então a gente faz esse ponto para pegar todos os itens do array atual e concatenar nesse novo array. E também a gente pode pegar a tarefa atual. Então, pega todas as tarefas, faz o spread dela, cria um novo array e pega o valor do campo atual. Depois a gente tem que limpar o campo, então update task, a gente vai passar uma string em branco. Se a gente salvar, vamos vir aqui, por exemplo, colocar estudar HTML, a gente clicar no botão add, veja que ele limpou o campo, mas ele não mostrou nenhuma
tarefa. A gente ainda não configurou nenhuma lista. Então, para configurar uma lista, a gente pode utilizar o componente flat list. Então, vamos vir aqui colocar flat list. E aí aqui embaixo do botão, a gente vai chamar o flat list. E o flat list ele tem que receber algumas propriedades. O primeiro vai ser de onde devem vir as informações que ele deve renderizar. Então, essa propriedade é chamada de data. O nosso data vai ser o array de tarefas, que é o tasks. Depois a gente tem que passar um key extractor, que basicamente é uma chave para identificar de maneira única cada item nessa lista. Dessa maneira, o algoritmo de reconciliação do React, ele sabe se ele tem que adicionar um item, se ele tem que remover o item, para ele não ter que ficar toda hora atualizando e renderizando a lista inteira a cada renderização do nosso componente. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Tipo, cara, adiciona só um item ou remove só um item, ou atualiza apenas um item. Então esse key extractor vai receber todos os itens que a gente está iterando. Então eu vou chamar ele de item e vou retornar esse item. Então basicamente esse item vai ser o nosso array de string. Então o nosso tasks é um array de string. Para cada iteração que ele fizer no array, ele vai chamar essa função keyExtractor e vai passar o nosso item do array. E aí, como ele é um array de string, o keyExtractor quando definido é basicamente a própria string. E por último, tem que passar uma propriedade que chama renderItem, que é como ele vai renderizar os itens de cada posição do array. Para isso, eu vou criar uma função renderTask. Está reclamando, deixa eu mudar ele e formatar. Então, vou copiar o nome dessa função e vou criar ela aqui em cima. Então, const, cria a função. Essa função ele vai ter que devolver um text e aqui dentro, de alguma maneira, tem que receber um item também. Essa função renderItem, ela vai receber, o primeiro parâmetro dela, ela vai receber várias coisas. Então, vai ter o index, que é a posição do item no array, vai ter algumas outras informações, mas o que a gente quer pegar é o item. Então a gente pode fazer, por exemplo, um params, e aqui a gente poderia fazer um params.item. Mas para não ter que ficar colocando params.item, a gente pode vir aqui e fazer o destructor também do objeto. Então, cara, o que chegar aqui, o objeto que chegar aqui, eu estou interessado só na propriedade item. Então a gente pode fazer simplesmente assim, que vai dar certo. E veja que ele já renderizou o nosso estimate HTL. A gente colocar, por exemplo, estudar React, Add, tá lá. Mais uma, tá lá. Então ele está colocando as nossas tarefas, as nossas tasks na lista, da maneira que a gente espera. Mas veja que a gente está tendo alguns problemas. Então ele está formatando sozinho o texto, ele está colocando o texto em caixa alta sozinho. Como que ele pode resolver esses problemas? Aqui no Text Input, a gente pode vir aqui e configurar algumas propriedades. Então, o primeiro vai ser Auto Capitalize. Então, a gente vai falar para ele, cara, não deixa a primeira letra em maiúsculo. Então, vamos por aqui um none. A gente também pode configurar o tipo de autocomplete. Então, autocomplete type, a gente vai colocar off. Então, cara, a gente não quer autocomplete, não precisa autocompletar o texto. E não precisa autocorrigir. Então, autocorrect, a gente vai passar aqui um false. A gente salvar. Vamos tentar novamente. Então, estudar HTML. Ainda não funcionou. Vamos recarregar o projeto. Vamos lá. Agora parece que deu certo. Estudar HTML. Adicionar. Estudar React. Adicionar. Ler um livro. Então tá lá. Tá funcionando certinho. A única coisa que está faltando é a gente aplicar um pouco de estilo para os nossos componentes. Para isso, vamos vir aqui, vamos importar um componente que é o Style Sheet. Componente não, né? Um objeto, o Style Sheet. E aí dentro desse objeto a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável styles. E vamos fazer o seguinte, o stylesheet.create. Esse create é uma função que ela vai receber um objeto como parâmetro. E dentro desse objeto que a gente está passando como parâmetro para a função create, cada propriedade do nosso objeto vai ser um item que a gente quer utilizar. Então aqui eu vou colocar container, que vai ser um objeto. Vou colocar title, que também vai ser um objeto. Vou colocar field, que vai ser um objeto.
O button vai ser outro objeto. Button text, que vai ser também um outro objeto. E por fim a gente vai ter o nosso item e o formulário. Então por enquanto a gente vai ter esses pequenos objetos. Aí o que a gente quer fazer? Vamos aplicar, para cada componente, vamos aplicar esses estilos. Então aqui a gente faltou definir um container. Então aqui eu vou colocar uma componente view, que eu vou colocar tudo dentro dele. E aí aqui a gente vai usar a propriedade style e vai passar styles.container, com qual que é a regra de estilo. E o mesmo a gente vai fazer para o text. Então style, esse style aqui vai ser o title. O input, o style dele vai ser styles.field. Beleza, o flat list não precisa, que a gente vai passar o item. Aqui nesse touchable without feedback, a gente vai colocar uma view dentro, e dentro da view a gente vai pôr texto. Por quê? Porque a gente vai utilizar a view em si, e não o text. Então vamos passar aqui um style, vai ser styles.button, e para o text a gente vai fazer style, que vai ser styles.button text. Vamos formatar sozinho. Falta a gente importar o nosso componente view. Vamos salvar. Beleza, por enquanto nada diferente, porque a gente não aplicou estilo para nenhum dos nossos elementos. E aí um último detalhe, a gente vai fazer o seguinte, vou criar uma view aqui e vou colocar o campo e o botão dentro dessa view. E eu vou chamar ela de styles.form. Maravilha. Então acho que a gente já pode começar a utilizar os nossos componentes, porque a gente já definiu cada estilo para cada componente. Vamos de fato aplicar a estilização. E aqui para o container a gente vai começar definindo um espaçamento interno que vai ser padding de 20. Então a gente salvar, veja que ele já definiu um espaçamentinho aqui interno. Mas o que é esse 20? Por padrão, as unidades de medida numéricas da estilização do React Native são medidas através de dp. Então, dp é uma unidade muito utilizada, muito conhecida no mundo mobile. E aí, maravilha. Então, agora no título a gente vai fazer o seguinte. Então, o font weight do título vai ser bold, a gente vai deixar negrito. O font size dele vai ser 25 e vamos colocar uma margem embaixo do título de 20 dp. Se a gente salvar, veja que aqui o nosso to-do list já está maior, já está negrito, já tem um espaçamento interno. Vamos agora aplicar os estilos para o nosso campo. Então a gente colocar um border width de 1, a gente salvar. Veja que agora ele definiu a nossa borda do campo, mas vamos mudar a cor dela que está muito forte. Então border color, vamos colocar um DC, DC, DC. Um espaçamento interno de 10 dp, a font size do campo vai ser 15, a cor vai ser um 333, vamos colocar as bordas redondas, então border radius de 5 dp, e um margem, acho que por enquanto é isso daí. Então veja que agora o nosso campo está um pouco mais parecido com o campo, a gente pode digitar, então veja que ficou um pouco melhor. Agora nesse form, a gente vai vir aqui e por padrão, o display dos nossos componentes de React Native, eles são flex. Então, assim como a gente na web, alguns elementos são por padrão display block, outros são inline, no React Native, por padrão, todos eles são display flex. E por padrão, flex direction da aplicação React Native ela é o column, porque um item vai ficar sempre embaixo do outro e não na mesma linha. Agora no nosso form, a gente quer que o nosso botão fique aqui do lado direito. Ó. Então, exclusivamente para o form, a gente tem que falar que a direção dele é row. Então, flex direction do form vai ser row. Se a gente salvar, veja que agora ficou um do lado do outro. Mas a gente precisa falar que o nosso campo ele deve ocupar todo o tamanho que sobrou. Então, a gente pode vir aqui no field e colocar, por exemplo, um flex 1, salvar.
Veja que ele vai preencher todo o espaço em branco não utilizado dentro do nosso formulário. Agora o que a gente pode fazer é estilizar o nosso botãozinho. Vamos vir aqui, vamos aplicar um background color, que vai ser 00CCFF. Vamos colocar um padding de 5 dp, um border radius também, para ele ficar um pouco em redonda, de 5. E vamos salvar. Então veja lá, está bem mais parecido com o botão. Vamos colocar só esse add centralizado no meio. Então justify content center. Vamos salvar. Vou colocar um espaçamento do lado do input, então margin right do campo, vamos colocar 10. E vou salvar, veja que ficou um pouquinho mais separado. Agora a gente pode vir aqui falar que a cor do texto do botão vai ser um FD. Então vamos salvar. Veja que a cor ficou um branco agora, ficou um pouquinho melhor. Agora o nosso item, a gente vai falar que o border width do item, então border width vai ser 1, então agora ele vai ter a borda. Então vamos adicionar um novo item, estudar HTML, estudar React, tá lá. E por que ele não pegou? Acho que a gente não aplicou aqui, ó. Então o text a gente tem que falar que o estilo dele vai ser styles.item. Vamos salvar. Veja que ele recarregou o projeto, mas ele manteve o estado, ó. Então ele não perdeu o estado do nosso componente. Ele tem uma tarefa em branca, então vamos fazer um if aqui, ó. Então se task.trim, então se não for em branco, ele adiciona, faz todo o processo. E aí, beleza. Então vamos continuar a utilização do nosso item. O border color, a gente vai definir a mesma cor que a gente definiu para o nosso campo, que é o DC, que é um cinza bem clarinho. Vamos colocar um espaçamento interno, então um padding de 10 dp e um margem top, então um espaçamento no topo de 15 dp. Se a gente salvar, veja que agora a gente tem as nossas tarefas. Vou colocar também um border radius de 3, por exemplo, para ficar tudo redondinho. Então vamos recarregar de novo, ó, estudar HTML, adicionou, foi para nossa lista, estudar React, adicionou, foi para nossa lista. A gente tentar clicar em Add, eu estou clicando no Add, não está adicionando porque a gente não tem informação nenhuma no nosso campo. Então basicamente é isso. Então veja que a utilização ela é muito próxima do que a gente está acostumado a fazer com CSS. Então veja que a gente tem padding, font weight, font size, só muda que a gente não vem aqui e coloca traço. A gente simplesmente faz o padrão camel case. Então cada separação é feita por uma letra maiúscula. E algumas pequenas diferenças, então a unidade de medida padrão é dp, por padrão o display dos elementos são flags, e por padrão flex direction ele é row, para ficar um item embaixo do outro. Mas é algo muito próximo do React Web. Então apenas pequenas diferenças. Então a gente não usa tags HTML, a gente usa componentes do React Native. Então uma view a gente pode associar ela como uma div no mundo web. O text a gente pode fazer uma associação com um parágrafo. O text input a gente pode fazer uma associação com input. E assim por diante. Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. A gente teve uma pequena introdução no mundo mobile com o React Native. Então o React Native é muito utilizado para desenvolvimento de aplicações multiplataformas. Isso também é chamado de desenvolvimento híbrido, que apenas um código-fonte vai ser compilado e vai ser gerado artefatos para Android e projetos, códigos para iOS. Então a gente criou um simples componente to-do list, que deu para a gente ver bastante coisa do React Native, quando a gente viu como que a gente pode definir os componentes, a gente entendeu a estrutura de pasta, o que é cada arquivo que vem por padrão com um projeto criado através do CLI do React Native. A gente também viu como que a gente pode fazer utilização, como a gente pode colocar estados internos para o nosso componente. Então a gente viu algumas coisinhas bem legais do React Native.
Então, se você gostou, não deixe de dar seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera aí e até a próxima.